Professor, explica pra gente como é que você resolveu pesquisar a vida do João Goulart. Você pesquisou primeiro esse período da história brasileira, como é que era? esse teu Olha, trabalho? eu comecei na pesquisa universitária trabalhando com o período de 30 a 45, que a gente chama de primeiro governo Vargas. E logo a seguir eu me interessei pelo período posterior, que vai de 1946 a 1964, Que é o golpe. que é o golpe militar, que é a experiência liberal democrática vivida pelo Brasil, a primeira experiência liberal democrática. Não é? Que é um período muito mal estudado na historiografia brasileira, inclusive, essa Tem experiência pouca democrática. pesquisa profunda nesse período, né? Há trabalhos clássicos importantes, mas parece que os historiadores se interessam mais pelos períodos anteriores e mesmo pela ditadura, mas o período 46 64 ele é pouco estudado. Então eu comecei a trabalhar com esse período e nesse período estudando, não é, o trabalhismo brasileiro e o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Foi aí que eu me deparei, não é, com João Goulart, sobretudo quando ele assume, em junho de 53, o Ministério do Trabalho, que era um ministério importante na época. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Era enorme, né? Enorme. A Previdência Social estava no Ministério do Trabalho, construção de casas populares estava no Ministério do Trabalho, e era um ministério eminentemente político, um ministério da relação do Estado com os trabalhadores e empresários. Então, o Goulart, ele assume e ele altera completamente as relações entre Estado e classe trabalhadora. Até então, trabalhadores faziam greve, não, que o Ministério fazia? Chamava a polícia. O Goulart não, chama empresários e trabalhadores, sindicalistas, na mesa para negociar e chegar em acordo. Acaba com o atestado ideológico, enfim, ele democratiza, né, o Ministério do Trabalho. E o movimento sindical reconhece, né, as atitudes do Goulart. Então, até esse momento, professor, ele era um político regional, um político pouco Exatamente. Eu diria que o Goulart, até junho de 53, era um político conhecido no Rio Grande do Sul, sim, mas não era um político de caráter nacional. Aí que ele é conhecido nacionalmente no Ministério do Trabalho, aí que ele se torna um nome nacional. Ele sai em fevereiro de 53, quando ele propõe a duplicação do salário mínimo, não é uma pressão muito forte contra o governo Vargas. Não. É nesse momento, por exemplo, na gestão do Ministério do Trabalho, Edson, que surgem essas imagens que nós temos do Goulart, positivas e negativas. Sim. É nessa época, o movimento sindical passa a dizer que ele é um democrata, que ele é um homem do diálogo, que ele é um homem, né, que propõe reformas, e os adversários passam a chamá-lo de demagogo, corrupto, sim, não sei o que, populista. Então, essas imagens positivas e negativas são formuladas na gestão do Ministério do Trabalho, que vem até hoje. Quer dizer, é uma ascensão muito rápida. Rápido. Né? De junho de 53, que ele assume o Ministério do Trabalho, a fevereiro de 54, quando ele sai. E aí, não é? Ele torna-se o herdeiro político de Getúlio Vargas, presidente do PTB, ele já era deputado federal, e passa, então, a levantar a bandeira das reformas. E as esquerdas, né, concordam com essas reformas, sobretudo a reforma agrária, a ampliação das leis sociais, a independência em relação ao capital estrangeiro, ele torna a liderança das esquerdas. E, em outubro de 55, vamos botar uns 2 anos aí, um pouco menos, ele concorre na aliança, na eleição presidencial, da chapa PSD-PTB, Juscelino Kubitschek como presidente, ele como vice. Juscelino, que já tinha uma estrada, foi prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais, tem 3 milhões de votos. E ele, como candidato a vice, tem 3 milhões e 500 mil votos. Ele tem mais votos que o Juscelino. Precisa explicar que naquela época que votava-se no presidente e no vice-presidente. Separado, não é? Então, ele, em coisa de 2 anos e meio, talvez, ele deixa de ser um político conhecido no Rio Grande do Sul para se tornar um político de caráter nacional. Não é? Com essa marca do trabalhismo. Com essa marca do trabalhismo, das reformas, etc. E aí, a grande qualidade dele, não é, era a capacidade de negociação, de tecer acordos, pactos políticos, mas pactos que avança, não é o pacto que retrocede. É por isso que as esquerdas reconhecem ele, o movimento sindical reconhece ele. Essa é a qualidade dele. O problema é que ele sabia, ele era muito novo, não é? Ele assume a presidência da República em 61 com 43 anos de idade. Ele sabia, não é, que o teto dele, naquele momento, era a vice-presidência.
Tanto é que ele é candidato a vice do Juscelino e depois é vice de Nóbrega, porque existiam resistências fortes dos conservadores ao nome dele. Então, você vê que no momento o teto era a vice-presidência. Só que aí o Jânio renuncia e ele assume. Ele assume, não é, sem ter preparado um governo, sem ter preparado nomes, ele assume um país, inclusive, numa situação de guerra civil. E assume no momento, numa outra conjuntura política, num outro contexto político, de radicalização entre esquerdas e direitas. É a Guerra Fria, é a Revolução Cubana. Então, as direitas radicalizam. China. E as esquerdas radicalizam. E o Goulart, então, ele assume um governo muito difícil, uma conjuntura muito difícil, não é? Porque as direitas não queriam reforma de qualquer maneira. E, para isso, estavam dispostos a sacrificar a democracia liberal. E as esquerdas queriam uma reforma a qualquer custo e viam a Constituição de 46 como um empecilho às reformas. E o Goulart tenta tecer alianças entre o PTB e o PSD para manter a aliança que sustentou aquela república. Só que as esquerdas viam o PSD como um partido reacionário, conservador, etc. Então o Goulart ele é pressionado dos dois lados e essa pressão política, essa polarização política desestabiliza o governo e resulta no golpe militar. Mas aí o que me chamou a atenção também, ao longo do tempo, é o seguinte, da biografia é o seguinte. Quer dizer, essa personalidade, que gostando ou não, ele teve um papel muito importante nessa República de 46. Sim. Veio um golpe militar, e aí as direitas, civil e militar, que tomaram o poder, passaram, evidentemente, a criar versões, expressões demeritórias dele. É justificado, afinal de contas. E foi o que sobrou. Derruba ele, tem que falar mal. Você não pode derrubar e falar bem. Então aí começaram inepto, corrupto, demagogo, subversivo, comunista, parará. Muito bem. Mas só que as esquerdas revolucionárias, as que pegaram em armas nos anos 60 e 70, também passaram a criar versões negativas dele. Cobraram dele uma postura. Pelego, manipulador de operários, fugiu. Entendeu? Não resistiu ao golpe. Então, esquerdas e direitas se uniram aí no sentido de desmerecer a sua imagem. E depois, os professores universitários, do qual eu faço parte, minha categoria profissional, deram um verniz científico aí, pseudocientífico, tudo isso, com a teoria do populismo. É aí que surge a teoria do populismo. É nos anos 60, após o golpe. Depois dele. É depois dele. E aí todos foram populistas, Getúlio, Jânio, e ele foi o último dos populistas. Então, junta direita e esquerda, professor universitário, realmente esta aliança é para acabar com o sujeito. O problema é o seguinte, depois disso, os anos vão passando, e aí não se fala mais. Não se fala mais e ele começa a cair no esquecimento. O que se fala dele hoje? Se fala dele de livro didático, que é o comício do 13 de março, e a atitude de não resistir. Exatamente. Então ele caiu no limbo do esquecimento. Aí costuma-se dizer, o brasileiro não tem memória. Não, a gente lembra do que nós temos informações. Se nós não temos informações, a gente não pode lembrar. Então eu creio que assim, a minha contribuição com essa biografia... Você começou no nascimento dele, começou lá atrás. Comecei lá atrás. Como ele entrou na política... A família dele, os avós, entendeu? O nascimento. Começa pela infância, adolescência, depois a carreira política dele toda. Em Porto Alegre, lá no sul. Ele foi deputado estadual, foi secretário de Interior e Justiça do Rio Grande do Sul, deputado federal, 2 vezes vice-presidente, presidente do Senado Federal, presidente da República. Passo pelo golpe, o contexto do golpe militar, do governo dele do golpe militar, e reservo 3 capítulos finais, são 11 capítulos no total, 3 capítulos para algo que eu parti do zero praticamente, que é pouco comentado, que é sobre o exílio que ele viveu. Foram 12 anos no exílio, em que ele sofreu muito por não poder voltar ao Brasil. Foi o único presidente da República impedido a voltar ao seu país. Então, eu entro em detalhes, como foi a vida no exílio, como ele teve que lidar com isso. O Goulart foi lembrado depois do golpe, Ederson, eu diria que foi no filme do Silvio Tendler, Django, que recupera a imagem dele. Esse filme é de 1984, 20 anos da ditadura. Estava no final da ditadura. A ditadura acaba com 21 anos. Então, lembrar do João Goulart no final da ditadura é criticar a ditadura que o derrubou.
Depois, quando a ditadura acaba, ele volta para o esquecimento. Né? Então, eu creio que o propósito do livro não é lembrar que o Goulart existiu, que foi uma pessoa importante na política brasileira, não é? E você tem novidade, você falou que você tem pesquisa que partiu do zero, que essa parte posterior, esse final, né? Tem a parte da infância, da adolescência, isso aí eu tenho parte do zero. Foi muitas entrevistas que eu fiz com familiares, né, do presidente, a viúva Maria Tereza, a filha Denise, entrevistei amigos de infância, não é? Entrevistei a irmã dele quando eu entrevistei em 2003. Ela era a última irmã que ele estava viva ainda. Ela estava muito velhinha, 90 anos, mas me deu uma excelente entrevista. Ela já faleceu. Mas entrevistei o capataz dele de 12 anos, lá no Uruguai, não é, que era o braço direito dele, muitos políticos, ministros de Estado. Então, é uma documentação, quer dizer, eu trabalhei com a imprensa, muito com a imprensa da época, trabalhei com história oral, muitas entrevistas, não é? E há também muitos livros publicados, não é? De memórias, de autobiografias, de pessoas que foram ministros dele, por exemplo, foram amigos e que falaram sobre ele. Então, eu aí também aproveitei, não é? Há também cartas, o Goulart escreveu pouco, mas sobretudo no exílio, ele recebia muitas cartas do Brasil, não é? Tanto de políticos como de pessoas do povo. Então, pelas cartas que ele recebia, você pode ter recebia essas cartas e ele respondia, e tinha a cópia da resposta que ele dava. Então, no exílio, eu tive acesso a um material muito, muito rico, não é? Que são as cartas. Né? E no exílio foi um sofrimento muito grande dele, porque ele recuperou a sua fortuna, mas ele era um homem completamente inconformado com o que aconteceu com a ditadura. Ele não pensava, não acreditava que... Aliás, ninguém, durante o golpe, não sabia o que ia acontecer no futuro, né? Mas ele não tinha ideia da ferocidade daquele regime. Então, ele não tem muito o que fazer, como lutar contra aquilo. E ele, inclusive, passa a sofrer de um processo depressivo, não é? Então, depressivo. Na época não sabia muito bem o que era isso, né? Então, ele morreu jovem. Teve até gente falando, como é que morreu, se morreu ou morreram. Ele morreu aos 56 anos de idade. Agora, isso aqui... eu trato isso com cuidado para evitar sensacionalismos, não é? Pelo seguinte, o Goulart tem um histórico de problemas cardíacos. O primeiro acidente cardiovascular que ele teve foi em 62, já na presidência. Em 69, ele sofreu um infarto no miocárdio, infartou mesmo. Não é? O Goulart comia carnes gordurosas, uísque gaúcho, uísque, fumava 2 maços de cigarro por dia, não é? Tinha uma vida sedentária. Não é? Sofria de hipertensão arterial. Ele tomava 3 remédios. Um deles é para angina. Angina é um pré-infarto. Muito bem. E os médicos passavam as receitas, os preceitos, ele não obedecia. Parar de fumar, jamais. O uísque, então, ele botava gelo para diminuir a quantidade de álcool. Ora, gelo é vasoconstritor, não é isso? 8 meses antes dele morrer, né, ele fez aquele regime, que hoje é comum, mas na época tinha saído tinha acabado de sair. As gorduras não engordam, que é o regime proteico. Só comer carnes gordurosas e ovos, sem carboidrato. Em 2 meses, ele perdeu 14 quilos. Agora, o colesterol dele explodiu. Não é? Ao final da vida, quando ele subia uma escada, ele ficava com falta de ar. Não é? Então, é o seguinte, eu posso afirmar com certeza que ele morreu de infarto? Eu não posso, porque não houve autópsia. Mas tudo leva a crer, aponta para isso. Não é? Ele era um homem cardíaco. Ele, quando infartou, a Maria Tereza diz que toda essa área aqui do peito estava roxa, não é, do infarto. Muito bem. Em 2006, 2007, aparece o Mário Neira, não é, que está preso numa penitenciária no Rio Grande do Sul, dizendo que houve uma troca de remédios de envenenamento. Não é? Qual a história dele? A história dele é o seguinte, ele no uruguaio, ele era um criminoso. Ele foi recrutado pela polícia política uruguaia, não é, para trabalhar na polícia política, e o trabalho dele era ficar ouvindo os telefonemas do Goulart. Sabia da vida dele. Quando acabou a ditadura no Uruguai, ele voltou a viver vida de crimes. Aí foi preso no Uruguai e fugiu para o Brasil. Aqui ele fez tráfico de armas, assaltou um carro forte. A Polícia Federal prendeu ele 3 vezes. Por 3 vezes ele fugiu. Então, do quartel da Brigada Militar. Então, a Polícia Federal fez o seguinte, está fugindo demais, botou numa penitenciária de segurança máxima, encharqueada. Ele foi condenado pelos crimes do Brasil a 19 anos de prisão. Só que o governo uruguaio
fez o seguinte, pede extradição dele para cumprir os crimes, Claro. a pena lá. Né? Isso, aí ele, para não ser extraditado, ele dá entrevista dizendo que trocou os remédios do Goulart. Sem nenhuma prova material, né? As pessoas, o médico que ele disse que trocou já tinha morrido. Aí houve uma abertura de inquérito no Ministério Público, na Polícia Federal, não é? Nada foi comprovado. Tá certo. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade.